Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho respondido uma série de questionamentos relacionados à sã doutrina, à fé cristã, à escritura. E hoje eu quero aqui não responder um questionamento porque ninguém fez essa pergunta, mas é um tema que eu quero compartilhar com vocês porque eu sei que muitas pessoas têm essas dúvidas porque me mandaram ao longo do tempo. Então vamos lá, eu quero aproveitar aqui. Vocês sabem que no mundo das igrejas evangélicas existe uma moda, né? Que é uma moda aí. Agora tá assim bem alta, mas isso é coisa antiga, né? Que é a moda de tentar fazer uma amálgama entre o cristianismo e o judaísmo. Então você vê cada vez mais elementos do judaísmo sendo inseridos no culto cristão nas igrejas evangélicas. Então é comum você vê desde coisas muito assim absurdas, como o bispo Edir Macedo, que se veste ali, né, com a estola sacerdotal, com o manto, né? Então, a gente já chegou até a ver equipar dentro de igreja cristã, lógico, a Igreja Universal não é sequer uma igreja, é uma seita herética, né? Eu estou colocando aqui porque quero deixar bem claro aqui um panorama, né? Quando as pessoas olham, quem não é cristão, não conhece a doutrina, acaba acreditando que é tudo igreja cristã. E não tem nada de igreja cristã numa seita como é a seita da Igreja Universal do Reino de Deus. E tantas outras aí. Mas tem também muitas igrejas evangélicas que são igrejas evangélicas pentecostais, mas igrejas evangélicas que pregam a doutrina cristã, mas que estão entrando ou se abrindo cada vez mais para essa ideia de judaísmo, né? Aquilo que poderia ser uma espécie de filocionismo, uma observação dos aspectos judaicos, da cultura judaica e um amor por aqueles elementos, até mesmo por amar a Escritura, amar a Cristo e saber que o judaísmo ele foi dado, né? Por meio do judaísmo nós tivemos a origem do cristianismo. Então vamos responder tudo isso daqui, tá bom? E também, para completar, responder também com relação a algumas pessoas que vão pela via oposta, né? Então isso é muito comum de ver também, que é o movimento antissemita dentro do cristianismo. Isso também é velho, né? Desde o nascimento da igreja, ali em Atos dos Apóstolos até hoje, nós já vimos isso dentro da igreja, da história da igreja, e hoje, né, no mundo pós-reforma, isso existe tanto dentro da igreja católica reformada, como na ortodoxa e também na católica romana. Você vê isso, enfim, em toda a família da fé, você vai encontrar elementos antissemitas também, isso é comum. Ou seja, pessoal, a vida cristã é isso, né? A igreja ela está sempre procurando tirar dela os maus comportamentos, né? Tirar de dentro dela aquilo que não é sã doutrina, para que tanto os membros sejam membros saudáveis, como também a doutrina que esteja alimentando esses membros seja a sã doutrina, que é toda ela baseada nos ensinamentos de Cristo. Então, Cristo deu uma série de ensinamentos que não são ensinamentos de doutrina cristã. Os apóstolos que conviveram com ele pegaram todos os ensinamentos de Cristo e elaboraram a doutrina cristã, e daí nós temos que preservar essa sã doutrina. Não adianta querer ajudar Paulo, Pedro, Tomé, e assim a gente vai acabar com certeza atrapalhando, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui ao tema desse vídeo, já posto aqui essa entrada. O melhor capítulo para nos auxiliar a entender isso nas Escrituras é o capítulo 11 da Epístola de Paulo à Igreja de Roma. Então eu não vou ler, eu poderia ler o capítulo inteiro aqui com vocês, mas eu vou deixar que você faça isso. Mas eu peço que você faça isso, tá? Então leia você o capítulo inteiro de Romanos 11. Se você quiser, pausa o vídeo agora e lê. Se você não quiser, lê depois, tá bom? Ouça a minha explicação e depois dá uma conferida lá. Então eu vou te contar o que Paulo está falando aqui, tá bom? Paulo vai fazer uma argumentação com a igreja de Roma relacionada aos judeus. Por quê? A igreja de Roma não era uma igreja composta por judeus. Você sabe que no início da igreja nós tínhamos basicamente três grupos que formavam a igreja cristã. Nós tínhamos os judeus, vamos chamar assim de judeu puro. Você tinha aquela pessoa que era judeu de nascimento e praticava a religião judaica. Essas pessoas, né, judeu de nascimento, praticante da religião judaica, como o apóstolo Paulo, se converteu. Se converteu a quê?
se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Então eles passaram a reconhecer que Jesus, o Nazareno, ele era o Senhor. Essa era a conversão. Nós tínhamos também as pessoas que eram os prosélitos. Eles não tinham nascido como judeus, ou seja, eles não tinham descendência biológica de Abraão, mas eles eram praticantes da religião judaica. E essas pessoas também, muitos deles se converteram. Muitos deles que nasceram no mundo helênico, mas eram praticantes do judaísmo, se converteram ao Senhor Jesus. Então, eles continuaram agradando a Deus de acordo com o rito judaico, muitos deles eram, inclusive, circuncidados, e assim passaram a confessar Jesus como Senhor de suas vidas. Então, se tornaram judeus crentes, assim como os judeus também descendentes de Abraão, se tornaram judeus crentes. Essa era a expressão utilizada, os judeus crentes, ou judeus que haviam crido. Crido em quê? Crido que o Messias tinha sido enviado, como prometido pelos profetas, na pessoa de Jesus, o Nazareno. E nós tínhamos um terceiro grupo, que era o grupo dos gentios. Gentio é todo aquele que não tem descendência em Abraão e não é judeu religioso, não pratica a religião judaica. Ou seja, como nós brasileirinhos, né? Nós somos, na linguagem do mundo helênico, nós somos gentios. Paulo está escrevendo a sua carta para a igreja de Roma, e a igreja de Roma é uma igreja de gentios. A igreja, no primeiro século, que era composta por gentios, ela tinha uma grande dificuldade. E é óbvio, né? Quase a totalidade das igrejas eram de gentios. Afinal, o mundo dos judeus descendentes de Abraão e praticantes da religião judaica era o número menor ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passa, menor o número de judeus dentro do corpo de Cristo e maior o número de cristãos. Hoje, né, 2000 anos depois, praticamente você não tem representatividade judaica dentro do cristianismo. Mas no início, né, o cristianismo vem do judaísmo. Então, nos primeiros anos, 100% da comunidade cristã era composta por judeus crentes, né? Judeus que haviam crido, como os apóstolos, todos eles eram judeus, né? Jesus era judeu. Então, Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, tratando de problemas que eram problemas comuns em todas as igrejas daquela época, né? Que era... Desculpa, em todas as igrejas não, em grande parte das igrejas daquela época, né? Das igrejas que Paulo fundou, e Roma não foi uma delas, praticamente todas eram igrejas de gentios. Então, Paulo vai tratar aqui com a igreja de Roma de um problema, que era o problema da discriminação para com os judeus. Aquilo que a gente pode chamar de um comportamento, de certa forma, nem digamos antissemita, mas de um comportamento onde, sendo o cristianismo forjado e ligado por meio do amor de Cristo, como Paulo revela na carta aos Efésios, né? O mistério do amor que está escondido em Cristo. Então, sendo o amor em Cristo o elo que liga toda a família da fé, ali nós tínhamos então um caso de desamor, porque a igreja de Roma não tinha muito amor pelos judeus. Por quê? Diversos temas, né? Dentre eles, temas que ainda estão aí hoje, né? Quando alguém na internet vai falar mal de judeu, porque eles mataram Jesus, mesma coisa, né? Mesma história, e mataram mesmo. Mesma história desde há 2000 anos. Então, no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai fazer algumas alegorias. E o que Paulo quer é mostrar para os gentios que, se eles gentios estão se achando grande coisa no cristianismo por terem sido adentrados, né, ou na própria linguagem paulina, terem sido adotados por Yahvé na pessoa de Jesus Cristo, então Paulo está dizendo, olha, se vocês foram adotados, muito mais dos judeus, que não foram adotados, eles são filhos mesmos, né? São raça eleita. Então aqui você vai ver o início do capítulo 11, onde Paulo começa assim, pergunto, não teria Deus porventura repudiado o seu povo? De modo algum, pois eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera? Ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias? Então Paulo vai começar uma explanação onde ele vai mostrar que, olha, os judeus foram escolhidos por Deus como uma raça. Então, no aspecto da espécie humana, Deus escolheu os judeus como uma raça. Claramente, essa escolha foi uma escolha para um serviço diante de todos os outros povos, porque desde o início,
Deus jamais quis salvar apenas os judeus. Deus quis salvar a humanidade, como ele coloca ali no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus sempre quis que a humanidade pisasse a serpente, que a humanidade fosse vencedora sobre o pecado. Porém, era necessário um sacerdote. E Deus escolhe os judeus para serem os sacerdotes de Deus na terra. Matéria na qual eles falharam fragorosamente. Então, passam-se os milênios e, após nós chegarmos ao nascimento de Cristo, nós temos então a chegada de um novo tempo, onde não mais a lei vigorará, porque a lei ela conduzia a sociedade judaica para que ela fosse esse sacerdócio na terra. Mas a lei tendo fracassado junto com o povo judeu, Deus envia o seu próprio filho e agora nós temos a graça. E a graça de Cristo não atinge uma raça, uma cultura. A graça de Cristo atinge a todo e qualquer ser humano que se achega a ele, como naquele episódio do eunuco, onde nós temos um eunuco em Atos 8, um eunuco etíope, que sai da sua terra e vai para Jerusalém adorar a Yahvé. E lá ele ouve falar do profeta Isaías, compra um pergaminho e vai ler o profeta Isaías e não lê nada, né? Não, lê, mas não entende nada. Ali Deus resgata aquele etíope, né, que não tinha nenhum relacionamento com a cultura judaica. Então a graça alcança a todos e o apóstolo Paulo vai mostrar que a graça não veio só para os gentios, ela veio para todos. Então judeus que creem também chegam a Cristo pelo único caminho, que é o próprio Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo mostra para a igreja de Roma que na igreja todos são iguais, porque todos têm filiação em Deus por meio da graça de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo vai dizer que se os gentios têm alcançado misericórdia, muito mais os judeus alcançarão. Para que ele possa mostrar isso, ele vai fazer uma alegoria. E essa alegoria está no mesmo capítulo, a partir do verso 16, onde o apóstolo Paulo diz assim: se as primícias, né? Primícia é aquilo que vem primeiro, era geralmente um termo utilizado na agricultura, né? As primícias eram os primeiros frutos colhidos na seara. Se as primícias são santas, a massa também o será. Ou seja, se o primeiro trigo a ser colhido, ele é santo, quando você produz com aquele trigo uma massa, a massa também é santa. Se a raiz é santa, os ramos também são santos. Ou seja, se você tem uma árvore cujas raízes são santas, os ramos também serão santos. Então aqui Paulo vai fazer uma alegoria mostrando o seguinte. Paulo adora essa alegoria da adoção, né? Paulo diz que nós somos adotados. Ele diz que ele também foi adotado, né, como apóstolo. Paulo vai dizer o seguinte: olha, nós temos uma videira, que é uma videira, digamos, verdadeira, que é o próprio Israel. Chegou num determinado tempo que Jesus veio e cortou um ramo dessa videira, porque ele viu que a videira não estava dando fruto. Nós temos aquele caso clássico, né, histórico, onde Jesus faz isso literalmente diante dos apóstolos com uma videira. Ele vai colher um fruto, né? Você vai ter em algumas traduções videira, outras traduções uma figueira, mas Jesus encontra aquela árvore que não está dando fruto e ele a corta. Então nós temos aqui Paulo utilizando esta alegoria. Cristo cortou um ramo dessa videira. E o que ele fez? Ele pegou um outro ramo, não de videira, mas de oliveira, e uma oliveira selvagem ou silvestre em algumas traduções. Quando Cristo pega esse ramo da oliveira silvestre, ele enxerta o ramo naquele ramo cortado da videira verdadeira. E Jesus faz ali então um enxerto. Paulo vai dizer o seguinte: vocês gentios, igreja de Roma, vocês não são videira verdadeira, vocês são uma oliveira selvagem. Mas vocês foram atados à videira verdadeira, vocês foram enxertados. Então entendam o seguinte: se Cristo nosso Senhor teve misericórdia de uma oliveira selvagem e a enxertou na videira verdadeira, muito mais ele pode reenxertar o ramo de videira verdadeira que foi cortado na própria videira. E Paulo vai ainda prosseguir: se vocês que são a oliveira selvagem foram aceitados e se acoplaram perfeitamente à videira, muito mais um ramo de videira
da própria videira, se for reenxertado, se acoplará de forma muito melhor. Então Paulo irá fechar assim a sua alegoria. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre por natureza e contra a natureza foste enxertado na oliveira cultivada, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a que pertencem. Não quero que ignoreis, irmãos, este mistério, para que não vos tenhais na conta de sábios. O endurecimento atingiu uma parte de Israel até que chegue à plenitude das nações, e assim todo Israel será salvo, conforme está escrito. E aí ele vai citar uma profecia de Isaías no capítulo 27. Paulo vai responder que nós, gentios, só podemos ter lugar na mesa de Cristo justamente porque os judeus reprovaram. Porque se os judeus não tivessem reprovado na sua missão sacerdotal, nós não teríamos recebido, no nosso caso, como brasileiros, nós não teríamos recebido a graça de nosso Senhor. Teríamos sido encontrados pelo sacerdócio dos judeus. Então, Paulo está mostrando aqui que os judeus foram escolhidos como povo. E assim como Paulo diz no início do capítulo, Deus não se arrepende das suas escolhas. Deus não se arrependeu de ter escolhido os judeus de forma que nunca mais ele os tomará. Pelo contrário, Paulo utiliza a expressão do profeta Isaías de que todo Israel será salvo. Hoje nós temos essa mentalidade, que é uma mentalidade única. Quando a gente fala de salvação, é salvação de quê? É salvação do inferno. Então, muitas pessoas, principalmente evangélicos, né, ficam com uma dúvida muito forte, né? Poxa, se todo Israel será salvo, será que nenhum judeu vai para o inferno, né? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, é necessário saber que salvação da danação eterna, salvação de se apartar da presença de Deus na eternidade, essa salvação, ela só acontece por um único meio. Não existem duas formas de salvação. Você não pode ser salvo por oração, você não pode ser salvo pagando promessa, você não pode ser salvo por nascimento, por cultura. A única forma de ser salvo do castigo eterno é por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como isso acontece? Reconhecendo que Jesus é o Senhor, ou seja, reconhecendo que Jesus é o ungido de Deus. Você encontra isso em toda a Escritura, mais uma vez, repito, como no caso do etíope, ali em Atos 8. A única coisa que Filipe exigiu do etíope, quando o etíope disse, poxa, agora que você já me explicou tudo, por que eu não posso ser batizado? Filipe diz ao etíope, ora, se crês de todo o coração, e batiza o etíope ali no mesmo dia em que ele creu. É a única coisa necessária para a salvação. Mas é necessário saber que existe muito mais do que ser salvo, pessoal. Principalmente quando falamos da nossa vida terreal, a nossa vida aqui nessa terra. Você não vive nessa terra para ser salvo, porque a salvação, o gozo na eternidade, revivificado ao lado do Pai, ele se dá após a nossa morte. Então, se o objetivo da vida fosse unicamente estar em corpo vivificado ao lado do Pai, você nem estaria aqui. A partir do momento em que você cresce em Jesus, ele te levaria a óbito, né? E te ressuscitaria para estar com ele. Não, aqui nesta vida, nós temos o objetivo de resplandecer a glória de Cristo, de pregar o evangelho e levar o nome de nosso Senhor, que é a própria boa nova, levar o nome de nosso Senhor a todos os cantos dessa terra. Sendo assim, é necessário entender que Deus tem uma escolha junto à nação judaica, junto ao povo de Israel. Esse relacionamento não é um relacionamento individual, ou seja, cada judeu será alcançado por Deus e nenhum judeu irá para o inferno. Gente, a única forma de fugir do inferno é crendo em Jesus Cristo, como nós falamos aqui. E daí não tem a menor diferença se você é grego, judeu, brasileiro, australiano, etíope, tá bom? O que nós precisamos entender é que a escolha de Deus para com Israel foi uma escolha coletiva, uma escolha de povo. Ou seja, a nação judaica não vai terminar a sua história como ela está hoje. Uma nação falida, uma nação ateia, uma nação totalmente mergulhada no caos, na imoralidade, na indecência, que é o Estado de Israel hoje. Não será assim no fim. Até o final, Deus cumprirá os seus propósitos para com Israel também. Que propósitos são esses? Olha, nós podemos ter algum vislumbre daquilo que Deus tem de relação com Israel
lendo a Escritura, principalmente o Velho Testamento e também algumas epístolas paulinas. Mas o que importa saber é que Deus não rejeitou o seu povo eternamente. É preciso ler o profeta Jeremias para entender essa rejeição à qual Deus entregou o povo judeu hoje é uma rejeição para que a graça chegue a todos os outros povos da terra. Após o evangelho chegar a todos os povos da terra, em Romanos 11 está escrito isso. Leia aí na sua casa. Em Romanos 11, Paulo explica: após Deus alcançar o seu propósito com os gentios, ele retornará o arrependimento a Israel. Gente, é necessário entender isso. E eu digo a você, não entre em duas dessas ondas que estão aí na internet. Onda número 1, achar que o verdadeiro cristianismo é judaico. Isso é ridículo, tá, pessoal? Não faça isso, não profane o nome de Cristo, ou como Paulo diz na carta aos Efésios, não torne inútil o sacrifício de Cristo. Cristo morreu por você, foi justamente para você viver a graça. Esquece esse negócio de menorá, quipar, esquece esse negócio de ficar fazendo ritual, celebrar a Páscoa. Como que é a Páscoa judaica? Vou celebrar igual. Não faça essa bobagem, não torne inútil o sacrifício de Cristo. Pare de fazer besteira, pare de ler artigos na internet, leia a Escritura, pega aí na tua casa, né? Pega na tua casa aquela Bíblia velha lá da sua avó, da sua tia, que já está caindo aos pedaços, toda amassada. Essa é a melhor Bíblia que tem, a Bíblia que foi usada. Você pega essa Bíblia e leia a Escritura para você parar de fazer bobagem, perder tempo com maluquice de internet, tá bom? E também não entra nessa de ser um antissemita, sabe? Ficar na internet fazendo meme de judeu, dizendo que judeu é tudo depravado, que judeu tem que se lascar. Para de fazer isso, porque você tem que entender o seguinte: se você acha que Jesus Cristo te ama, você, brasileirinho de Osasco, entenda que muito mais ele ama o povo que ele mesmo escolheu, que ele tirou da terra do Egito e levou para uma terra que era a terra prometida. Ele não levou você, brasileirinho, para a terra prometida, não. Ele levou os judeus. Então, saiba, pelo menos, não desprezar as escolhas que Yahvé fez, tá bom? Relaxa, vive tua vida, seja um bom cristão, reflita a luz de Cristo àqueles que estão perto de vocês e deixa que Yahvé cuida dos planos dele, tá bom? Fica com Deus. E quem tiver dúvida de escritura, manda aqui nos comentários, tá? Vou responder tudo. Valeu, gente.